Quem somos? Somos a esperança. Em meio a um mundo caótico, quando pessoas não souberem o que fazer, perguntarão para a igreja. Em meio ao mundo doente, quando pessoas tiverem diagnósticos como desse jovem que a gente ouviu ainda há pouco, onde a medicina vai falar, não há mais o que fazer, temos uma boa notícia. A última palavra sempre é de Deus. Em meio ao mundo que caminha passos largos para uma relativização da família e de tudo que por séculos foram bases fundamentais, nós somos como um farol, iluminando o caminho e lembrando que nem tudo que é novo é bom. O mundo carrega essa ideia de que existe novidade, a gente precisa se adequar a ela. Irmão, guarda isso. Existem fundamentos eternos que são verdade desde a eternidade passada e continuarão sendo verdade até a eternidade futura. De geração em geração, homens foram depostos, governos começaram e foram retirados, alguns foram eleitos, outros supostamente eleitos, outros foram removidos à força. Vimos presidentes no Brasil, vimos numa época antes da República, imperadores no Brasil. E a pergunta é onde eles estão? Fazem parte da história. Mas vemos Deus tocando de geração em geração e fazendo coisas novas a despeito de homens, governos, pensamentos, ideologias, doutrinas. Todas essas coisas, elas passam. Mas a Bíblia diz, as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Existem ideologias nos cercando em todo o tempo, mas quem somos? Somos a resistência. Somos a igreja. Somos a agência dos céus na terra. Filipenses 3:7, alguém está comigo? Diga amém. Diz assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Para aqueles que querem viver uma nova história, quem somos? Somos o novo começo. Colossenses 1:27 diz, aos quais Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo diz em outras versões, e eu vou trazer uma outra linguagem para ficar ainda mais claro, ele diz, olha, havia um mistério por gerações, esse mistério não podia ser compartilhado, ele não podia ser expresso, mas me foi confiada a autoridade, a oportunidade de revelar esse mistério. E ele diz, e esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Aonde está a esperança para o mundo caído? Está na igreja. Aonde está a esperança numa sociedade perdida? Está na igreja. Aonde está a esperança em meio a tempos de guerra? Está na igreja. Aonde está a esperança em meio a escassez e falta? Está na igreja. Aonde está a esperança em meio a uma geração com crise de identidade? Está na igreja. Aonde está a esperança em meio a uma geração que lidera o ranking mundial de ansiedade? Está na igreja. Aonde está uma esperança onde pessoas morrem mais por suicídio do que assassinato em todas as guerras somadas? Está na igreja. Nós somos a igreja de Jesus e precisamos caminhar à altura disso. Cristo em nós, a esperança da glória. Declaro com autoridade. Isso pode acordar alguém perto de você, talvez possa despertar você. A minha palavra nessa manhã é: igreja, desperta e resplandece. Declaro com autoridade, diga: Cristo em nós, a esperança da glória. Pastor, eu acho que para esse padrão que você está propondo, eu não sou digno. Nenhum de nós é. Eu não estou pronto. Nenhum de nós está. Mas existe um princípio: a não aceitação de quem nós éramos é o primeiro passo para corrermos em direção a quem Jesus sempre quis que nós fôssemos. É a negação, é a rejeição.
O poder da rejeição, ele é interessante, irmão, guarda isso. Tão poderoso e tão importante quanto aquilo que desejamos é aquilo que nós estamos dispostos a rejeitar. Tem gente que deseja uma vida de santidade, mas não está pronto para rejeitar o pecado. Tem gente que deseja viver promessas, mas não está disposto a rejeitar propostas. Tem gente que quer ver portas dos céus se abrindo, mas não está disposto a rejeitar as portas do inferno que foram abertas. O poder da rejeição, ele é tão importante quanto o nosso desejo de viver o novo, porque não há novo sem ruptura com o velho. A palavra decisão, na sua etimologia, significa cortar fora. É por isso que uma decisão por Jesus é tão importante. É por isso que uma decisão em caminhar com Deus é tão poderosa, porque nós cortamos fora tudo que nos prendia, tudo que nos parava, tudo que nos distraía, tudo que nos alienava. Somos finalmente e verdadeiramente livres. A Bíblia diz: se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. Pastor, eu acho que essa conduta que você está sugerindo, ela é alta demais para mim. Para mim também, é por isso que ela só é possível através do Evangelho. Não é sobre uma justiça própria, não é sobre um esforço que eu faço. É sobre uma herança que eu ganho, é sobre o que Jesus fez. A santidade para a igreja, irmão, não está relacionada à minha performance atual. A santidade da igreja, ela está condicionada à performance final de Jesus. Não é porque nessa semana eu fui bom, é porque na cruz, há mais de 2000 anos atrás, Jesus declarou: está consumado. O Filho de Deus recebeu a nossa condenação para que nós recebêssemos a sua herança. Sabe o que eu acho interessante? O assunto santidade é um dos assuntos que mais gera desconforto e apatia na igreja. Se falássemos sobre promessas, se iludíssemos alguns aqui dizendo que você vai viver tudo o que você quer e tudo vai ficar bem, veríamos pessoas histéricas dizendo: é nesse evangelho que eu acredito. Mas se falamos sobre a base fundamental do evangelho, que dá acesso a todas as realidades dos céus, poucas pessoas celebram. Quantas vezes eu já me senti mal em falar sobre essas coisas e ver que a igreja não celebrava, honrava, não cria. Quantas vezes eu me senti mal em falar, por exemplo, sobre generosidade, porque no momento da oferta parecia uma atmosfera de opressão. Pessoas que estavam felizes no louvor fechavam sua cara na oferta. Pessoas que estavam queimando na palavra fingiam que não ouviam o que alguém falava na oferta. Eu lembro que um dia em Brasília eu vivi uma das maiores crises do meu ministério. Eu terminei de pregar numa conferência e o ambiente era seco, ninguém queria ouvir o que estava sendo falado, ninguém queria beber o que estava sendo derramado, não tinha fome. E eu lembro que quando eu voltei para o hotel, isso deve ter, sei lá, uns 8 anos, talvez um pouco mais, eu falei: Deus, eu não te pedi para ser pregador, eu nunca te pedi para fazer isso, eu nunca te pedi para ser pastor, eu nunca te pedi para ser um mensageiro, você me chamou para esse lugar. Por que eu vivo uma noite como a que eu vivi hoje? Eu estava falando sobre realidades do teu reino, eu estava falando sobre aquilo que a tua palavra diz e parece que ninguém queria, e Deus liberou uma chave que abençoou o meu coração, que liberou o meu espírito, que mudou a minha história. Eu quero compartilhar com alguém. Alguém está aqui comigo nessa manhã? Deus disse: filho, a ausência de celebração em relação aos princípios é uma expressão da ausência de confiança em relação a eles. A gente só não celebra o princípio que a gente não crê. E é por isso que a maior, guarda isso, a maior concentração de dívidas no Brasil está dentro das igrejas. 8 a cada 10 cristãos se dizem endividados numa pesquisa recente. Isso é maior do que a média nacional. Temos mais cristãos endividados do que pessoas que não creem ou não professam a fé. E por que isso acontece? Talvez porque selecionamos os princípios que queremos viver. Uma fé seletiva não é fé, é conveniência. Eu creio que Deus cura quando eu estou doente, eu creio que Deus fala quando eu preciso de uma palavra, eu creio que Deus liberta quando eu me sinto cativo, eu creio que Deus conforta quando meu coração está em crise, mas quando chega na parte de falar sobre o Deus que provê, eu prefiro ouvir a próxima fase do culto. A mesma dinâmica que faz com que o nosso coração se feche, por exemplo, para a generosidade, em muitas igrejas, em muitos púlpitos, tem se aplicado também para a santidade. Falamos sobre promessas, sobre futuro, sobre alegria, sobre conforto, mas se esvaziarmos dos púlpitos 2 pilares fundamentais, deixamos de ser igreja. Precisamos falar sobre os céus e precisamos falar sobre santidade.
Isso faz parte, irmão, de uma crise do meu ministério pastoral. Isso faz parte de uma agenda dos céus, eu creio que para a igreja brasileira. E é por isso que há algumas semanas temos falado sobre pecado e santidade. Comecei uma série sobre obras da carne e fruto do Espírito. Depois a gente teve 2 semanas consecutivas falando sobre quem Jesus é. A primeira semana o tema da mensagem foi: você não é o centro. Na semana seguinte eu falei sobre eu quero ser tudo que Jesus é. Na semana seguinte o seu pastor estava na América pregando sobre no pride. E por que eu estou falando sobre santidade hoje, irmão? Porque vi na nossa agenda um problema. Falamos sobre muitas coisas, mas não podemos negligenciar o que dá acesso a todas elas. O que dá acesso às promessas de Deus é uma condicional: sermos filhos de Deus. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação.